Esperar ele me dar a mensagem aqui que vai gravar. Pronto, começou. Obrigado. Então, na aula passada eu lembro que a gente chegou até esse desenho aqui, que é um desenho de conjunto, montagem, onde a gente usou para exemplificar que uma das funções da Ashura, lembra a Ashura, pessoal? A Ashura é aquela simbologia que a gente usa em desenho técnico para preencher, né, as regiões que foram afetadas pelo plano de corte, né? Então, ó, esse corte que a gente está vendo aqui, ó, do lado esquerdo da tela, então você vê aqui, ó, o corte que sai de A até B, ó. Olha a linha de corte, ela vem, passa pelo centro da rodana do mancal até uma certa altura da nervura, e aí ele sofre um desvio à direita, né? E passa no centro do pino, né? No centro desse pino aqui, quando ele está montado aqui no mancal. Então, eu tenho que imaginar, né, que essa peça foi cortada desse plano, né, para lá, e o que está antes dessa linha de corte a gente retira, né, da frente para enxergar a parte interna lá e os detalhes internos desse sistema, né? Então, na região onde supostamente era a região de material que foi seccionado imaginariamente, cortado imaginariamente para poder mostrar os detalhes internos aqui do equipamento, essa região desse material que foi supostamente cortado, a gente preenche com essa simbologia que a gente chama de Ashura, e existe um determinado tipo de Ashura para cada família de material, né? Com o advento da computação gráfica e com a necessidade da velocidade, uma velocidade maior na execução de desenhos, pessoal, hoje quase que, diria para você, 90% dos desenhos que você pegar para ler, a Ashura vai ser essa que você está vendo aqui, como se fosse tudo de ferro fundido, porque essa Ashura que você está vendo aqui nesse desenho, essa Ashura indica que material fundido, ferro fundido, né? Então, mas mesmo não sendo ferro fundido, nos desenhos hoje, na maioria deles, você vai encontrar essa Ashura, e lá na lista de material o cara vai dizer que material é esse, tá? Isso é fruto, né? Foi herdado principalmente da área de máquinas, né? Que para ganhar tempo, o pessoal, em vez de fazer uma Ashura de acordo com a norma, né, faz essa que é mais simples e mais rápido para ganhar tempo, né? E aí, mesmo com a computação gráfica, o pessoal ainda faz a mesma coisa, tá? Você vai encontrar isso no mercado. Essa região aqui, pessoal, esse pequeno triângulo aqui, alguém lembra do porquê que eu não tenho Ashura aqui, pessoal? Nessa área, ó, o corte passou aqui, ó, tá vendo a mãozinha aqui, ó, mostrando o corte, ó? O corte passou aqui. Essa nervura, né, pessoal? Lembra? Nervura, quando cortado longitudinalmente, apesar de estar cortada, a gente não preenche com Ashura. Para indicar, né, para quem está interpretando o desenho, que aquilo é um artifício de engenharia para aumentar a resistência, né, dessa região em relação à base, né? É uma nervura para aumentar essa resistência aqui desse mancal, né? Em corte, em desenhos, né, de montagem, né, em corte existem então elementos que a gente considera que são como é que a gente pode dizer para vocês? Elementos que não sofrem influência de corte, que são eixos, porcas, arruelas, parafusos, elementos de máquinas, cupilhas, essas coisas, elementos comuns de máquinas, a gente não corta no sentido longitudinal. Se você cortar no sentido transversal um eixo, aí leva Ashura. Mas se você estiver cortando no sentido longitudinal, né, no sentido da linha de centro do eixo, ele não é cortado, ó. Então é por isso que você observe aqui, ó, o eixo está intacto aqui, ó, e os pinos também estão intactos. Se houvessem parafusos, também estariam intactos, né? E tem aqui um outro material que vai servir para ilustrar isso melhor para vocês. Aí já eu vou mostrar. E com certeza eu lembro que a gente
Se não paramos aqui, paramos numa posição bem próxima a essa. Porque na semana passada foi decretado ponto facultativo e não tivemos aula, né? Pois é, professor. E todo mundo foi pego de surpresa, né? E tá muito estranho essa abertura do mercado, né? Porque até domingo passado tava o caos na saúde, tava o caos no estado de São Paulo, e agora a partir de segunda-feira estamos no céu, né? Vamos começar a abrir as coisas. Não sei até que ponto é verdade que tá tudo bem, né? Alguém de vocês está cumprindo quarentena ou está todo mundo trabalhando? Não, professor, é que nem eu falo da minha parte, né? Eu tô em casa, mas tô trabalhando mais do que se fosse trabalhando na empresa. Rapaz, essa história de trabalhar dessa forma... Trabalhando no hospital. Ah, você está trabalhando direto, então. No hospital eu trabalho direto. O Ricardo Gesser, né, sou eu, o outro Alexandre e o Igor, nós trabalhamos no Hospital das Clínicas. E lá, semana passada, não foi dado os dias de feriado, foi dado só a segunda-feira dessa semana, que foi estadual. E a colocação dos médicos foi que eles não queriam dar os dias para nós, porque nós trabalhamos na manutenção, pois não tinha consistência o que o prefeito e o governador estão fazendo aí de puxar esses feriados aí. Entendi. Então, nesse slide aqui, pessoal, é aquilo que a gente estava falando. Se a gente imaginar que esse corte total aqui nessa peça passando por esse furo, então esse plano que está destacado em verde aqui seria o que a gente fala que é o plano secante, né? Ele está cortando aquele furo, e então a vista em corte seria essa aqui, né? E a região achurada, então é o material que foi afetado pelo plano secante. Para a gente conseguir indicar qual é o material, a gente coloca a achura, né? Você pode ficar tentado, né? Você aí, como está desenhando, de repente você pode ficar tentado a colocar esse tracejado aqui, né? Que estaria simbolizando aquela aresta, né? Porque tem um canto aqui, esse paralelepípedo tem um canto aqui, ó. Aí você poderia ficar tentado, né, a fazer a linha tracejada desse canto que está lá atrás, né? Mas você não pode fazer isso. Em corte a gente não coloca a linha tracejada, né? Então toma bastante cuidado. Só recordando, muito provavelmente a gente também falou a respeito desse slide, que quando você faz um corte onde é óbvio, né, é bem tranquilo para a pessoa que está interpretando o desenho, né, que o corte passou naquela região, então fica tranquilo para a pessoa, né? Ela pode abrir mão de indicar a linha de corte. Fica bem tranquilo para quem interpreta esse desenho aqui, pessoal, né? Para quem interpretar esse desenho aqui, ó, fica bem tranquilo que o corte passou, né? O plano secante cortou no plano médio dessa peça e o corte foi desenhado na vista lateral, né? Então esse rebaixo que você está observando aqui de um lado e do outro da peça é esse que você está vendo aqui na vista frontal, né? E o furo que transpassa a peça é esse diâmetro menor aqui, né? Um erro também comum para quem está começando a desenhar em corte é quando ele pega um furo assim escalonado ou 2 diâmetros, ele esquece de fazer essa linha aqui, ó. Ele esquece, né? Eu não estou dizendo que você esqueceu, eu estou comentando com vocês
os erros que eu, quando fui aprender a desenhar, também cometi e que são erros que acabam se repetindo aí, né? Vou mostrar para vocês um outro material aqui a respeito de achuras, para você entender aqui aí, com mais clareza essa questão das nervuras, né? Essa tela aqui, ó, nesse material, a gente consegue enxergar melhor a finalidade da nervura, principalmente, né, quando a gente começa a dizer daquela função da nervura num desenho de conjunto, num desenho de montagem, de ajudar a distinguir, né, as diversas peças que compõem aquele conjunto, né? Então, aqui, por exemplo, peças contíguas, né, é uma palavra bastante chique, né, mas no nosso dia a dia, contíguo é vizinha, né, lado a lado. Então, peças vizinhas, né, a gente costuma inverter a direção ou a distância das linhas nas achuras para distinguir, né, que essa peça é diferente dessa e essas duas são diferentes desta, né? Então, aqui nós temos um conjunto com 3 peças. E fica claro para a gente quando a gente observa as diferenças, né, de distanciamento e da inversão das inclinações das achuras. Então fica bastante evidente, né? Aqui é uma outra figura para ajudar a entender primeiro o que é uma nervura, né? Ó, isso aqui é uma nervura nessa cantoneira. Então essa junção, o detalhe, né, desse desenho, né, desenho técnico dessa junção, não a perspectiva, isso aqui é uma perspectiva, mas o desenho técnico seria isso aqui que está à sua direita, ó. Então, aqui você tem a cantoneira, ó, olha aqui a linha de corte, ó, o corte de A a A, né? Então, o corte passa no centro desse parafuso, no centro da nervura e passa pelo rebite, né? O rebite é um elemento de máquina, então o corte não o afeta, o rebite, ó, aparece intacto aqui no corte, né? A indicação do corte A está aqui, né? E o parafuso, bom, nós ainda não tivemos uma aula específica de como representar roscas e parafusos, mas aqui já serve para a gente dar uma pequena introdução desse tema, né? Quando você vê o desenho do parafuso, pessoal, um parafuso desenhado tecnicamente, ele é como você está vendo aqui, ó, a cabeça, né? Ó, um parafuso sextavado, ó, aqui é a cabeça do sextavado, né? O corpo do parafuso, pelo desenho que você está vendo aqui, ó, ele não tem rosca total, é um parafuso que tem rosca desta linha, ó, para o lado da porca, então para a esquerda. Como é que eu sei disso? São essas linhas que são feitas numa espessura menor do que linha de contorno. Então essa linha, ela está me dando a informação da onde inicia a rosca desse parafuso, e as roscas, o filete de roscas, são representados por essas outras 2 linhas mais internas, mais próximas da linha de centro do parafuso, e essas 2 linhas paralelas vão até o fim do parafuso. Então essa simbologia que você está vendo aqui, né, nessa região, é a rosca. Então esse parafuso é um parafuso sextavado que não tem rosca no corpo total, ele tem a rosca a partir dessa linha para cá, né? E o filete da rosca esquematicamente é representado por essa linha mais fina, na altura aproximada da altura do filete da rosca, né? Numa linha mais fina do que a de contorno, né, até a extremidade do parafuso. E aí a ponta do parafuso aqui é chanfrada. Aqui é o desenho de uma porca, então o corte também não afeta a porca e nem a arruela. Tá aqui do lado tem a listinha, tem essa listinha aqui, ó. Então não se achura, quando você corta não se achura. Elementos de máquina, parafuso, porca, arruela, rebite, nervuras no sentido longitudinal, né? Se você cortar a nervura no sentido transversal, você pode achurar. Mas se você cortar no sentido longitudinal, não vai achura naquela região. Braços de polia, dentes de engrenagens, orelhas para dissipação de calor,
numa carcaça fundida, a gente não achura. Era importante mostrar para vocês também esse material. E aí aqui, ó, é uma outra observação. Quando você está fazendo um desenho onde a área a ser achurada é bastante grande, exagerada, não se preenche a área total com achura, você preenche somente a região próxima dos limites externos, né? Então essa peça inteira está cortada, mas para não se perder tempo em fazer achura numa área enorme aqui, que não se acrescenta informação, você achura só perto dos limites, né? Essa peça aqui é uma outra peça onde essa está apoiada, essa é menor, ó, então essa foi achurada a área completa. Quando você, num desenho de montagem, tem uma peça que, por ser tão pequena, se você colocar uma achura, ela fica imperceptível, a gente preenche ela em negrito mesmo, tá? A gente pinta ela inteirinha, aquela região, porque ela é tão pequena, se eu colocar a achura ali, ninguém vai perceber, então fica em negrito, né? Então a área é muito fina, a gente enegrece, né? Então aqui eu tenho uma, duas e uma terceira peça, é como se fosse uma junta de vedação entre dois corpos aí, numa montagem. E do lado aqui dá pra gente ver mais alguns tipos de achura, né? Porque no outro material a gente viu 9, né? Aqui tem algumas iguais àquelas, mas tem outras que são novidades, ó. Madeira de face, madeira de topo, né? Aqui dá para ver. Madeira de topo é quando você vê o tarugo, o pedaço de madeira, de topo, né? De frente, né? E aqui é como a gente estivesse pisando na tábua e vendo aquela face plana da tábua, né? Então, madeira de face é assim. Madeira de topo faz aí como se fosse um borrão. E aqui é de concreto, ó. Aqui é a achura de concreto. Então, madeira, né, de topo, de face e concreto são as únicas achuras que a gente faz à mão livre, né, com toda a liberdade de preencher. Aqui tem uma de líquidos, né, é a forma de você representar líquidos dentro de um vaso, por exemplo. Aqui é solo, né, terra, borracha, fibra aqui, alumínio é um tracejado, bronze e latão a gente tinha visto, aço e ferro fundido. Então a achura também te dá a informação da família a qual pertence aquele material que foi cortado. Essas achuras estão baseadas aqui na norma NBR 10067, né? Isso, desse material era isso que eu precisava comentar com vocês, para ilustrar melhor o que é a achura e como é que a gente utiliza. Então vamos voltar lá para o nosso material normal. A qualquer instante que qualquer pessoa tenha alguma dúvida, não ficou claro alguma coisa, pessoal, pode interromper aí, dar um grito aí que a gente procura esclarecer qualquer tipo de dúvida que porventura você esteja enfrentando aí, viu, pessoal? Não se acanhe, né? Bom, aqui do corte, então, quando tá óbvio, a gente não precisa indicar a linha de corte, né? É tranquilo. Hoje, né, a gente vai comentar, então, a gente vai dar um passo adiante, que é um corte que a gente chama corte composto ou corte em desvio, né? Então aqui você tem um pequeno exemplo. O que é isso? Corte em desvio. Observe a linha de corte aqui destacada em vermelho, pessoal, que essa linha de corte ela vem até a porção média da peça, aí ela é deslocada, sofre um desvio, né, à sua direita, até o centro desse detalhe da peça e aí sai aqui em B, né? Então o corte começa aqui e sai aqui. Então a gente vai desenhar aqui, ó, porque a seta está indicando para a sua direita, então a direita será desenhado, ele aproveitou e desenhou o corte, e aqui tem um pequeno detalhe interessante, que é um artifício de desenho técnico também, né? Esse corte ele começou nesse nível, e aí ele mudou para um nível mais profundo da peça, como se entrasse mais na peça. E aí
a norma permite fazer esse artifício com a achura. Observe que ela foi defasada, tá vendo? A achura da linha de centro para baixo está defasada da achura da linha de centro para cima. Isso é para ajudar em alguns desenhos, auxilia a pessoa que está interpretando a perceber que da linha de centro para baixo, nesta vista, mudou alguma coisa. Aí a pessoa vai olhar aqui na vista onde está indicado o corte e vai perceber esse nível está numa porção mais interna da peça do que esse nível da linha de centro para cima. E ele conclui isso pelo auxílio da defasagem da achura e pela mudança, né, da linha de corte, né? E aí isso é um artifício. Então aqui nessa região eu tenho o detalhe do furo e da linha de centro para baixo ele está te mostrando como que é essa região internamente. Então esses dois círculos que você vê na parte interna é responsável por essa aresta e essa aresta, né? Então é um rebaixo e o segundo rebaixo. Não é um furo passante, né? Se não tivesse corte aqui, você poderia pensar que isso era um furo passante, mas o corte está te esclarecendo que é só um rebaixo, né? Então é um cubo desse diâmetro externo e lá dentro tem um rebaixo, dois rebaixos, né? E eles estão aqui. E aí, professor, nesse caso aí, a gente também não traceja isso para cima? Não. Em corte, quando você desenhou em corte, a gente não mostra tracejado mais. A única exceção é quando você executa, a gente vai comentar daqui a pouco, aquele corte parcial, ruptura, né? Uma ruptura, em desenho com ruptura, a gente ainda admite a linha tracejada para garantir a correta interpretação do desenho, né? Porque ruptura, a gente já vai ver, mas só adiantando, é um corte que a gente chama também de parcial. Você rompe um pequeno trecho da sua peça para mostrar de uma forma mais rápida aquele detalhe interno, e aí com aquela ruptura, com o auxílio do tracejado, você consegue interpretar a peça corretamente. É a única exceção. Agora, corte e desvio, corte total, meio corte, né? Você fez o corte no desenho onde está mostrando o corte, não existe mais tracejado. Essa animação que você está vendo aqui à direita, pessoal, não sei se a gente viu na aula passada, está ilustrando para você o corte total dessa peça aí, né? Então, essa peça, se sofrer um corte total, quando você for desenhar, então desse plano para lá, a seta está indicaria para lá, né? E você desenharia o corte assim e indicaria o corte com as letras que foram utilizadas lá na indicação do corte no desenho. Isso é para você entender a execução. Se fosse feito fisicamente o corte, era isso que aconteceria, né, com essa peça, tá? Não, essa aqui a gente vai ver depois. Essa aqui, se eu mostrar agora, vai embananar aquelas pessoas que não entendem ainda isto. Então, ó, um corte e desvio, então, é quando você tem diferentes níveis, né? Ó, esse aqui é outro exemplo de um corte que a gente chama de desvio ou composto, né? Então, ó, é uma peça semelhante àquela que a gente viu anteriormente, ó, mas ó, o corte começa aqui, passa por esse furo, depois que passou pelo furo, ele sofre um desvio para o centro da peça à sua direita, aí depois passa pela porção central, né, da peça, e aí depois volta a ter um desvio à esquerda e sai no furo. Esse último desvio, eu sempre comento, pessoal, o autor do desenho resolveu voltar para a esquerda. Ele poderia continuar avançando, ele poderia vir à direita e passar nesse furo. Nada impede isso, tá? É que no desenho ele optou em voltar, mas ele poderia continuar avançando. Quantos desvios eu posso fazer num corte como esse? Quantos você achar necessário, tá certo? Aqui nós temos dois níveis, né, praticamente, né? A gente tem esse primeiro nível que coincide com esse,
e o segundo mais ao centro da peça, né? Nessa região. Mas eu poderia fazer aqui quantos níveis fossem necessários e executar o corte normalmente, né? Bom, a primeira observação que eu tenho que chamar a sua atenção é o seguinte: observe que quando a mãozinha aqui, ó, nesse plano de corte, quando mudo para uma porção mais ao interior da peça, lá no centro da peça, vai criar imaginariamente, né, um degrau na peça. Às vezes a pessoa pode ficar tentada a querer desenhar essa linha no corte, né? Tá vendo a mãozinha ali, pessoal? Pode querer desenhar, mas isso não ocorre, né? Por quê? Porque é um corte em desvio, mas quando a gente representa o desenho do corte, a gente não demonstra as linhas que porventura imaginariamente pudesse ou foram criadas imaginariamente para executar a mudança de plano, né? Então, ó, essa linha e essa linha foram geradas por causa da mudança de plano aqui nessa perspectiva. Mas quando a gente vai desenhar o corte em si, a gente não mostra, tá vendo? Não aparece nenhuma linha na região achurada, aqui nenhuma linha de contorno, porque a gente não mostra mudança de nível de corte, né? Mudança de plano. A gente só imagina essa mudança. Então isso aqui é um corte em desvio, né? Essa animação aqui vai evidenciar para você. Observe nessas mudanças de nível, essa linha e essa linha não aparece quando a peça for girada aqui e mostrar o corte, tá vendo? Não tem linha nenhuma aqui. Tá claro, pessoal? Então, linhas que porventura você imagine que exista como resultado da mudança de nível, né, de um desvio de corte, a gente não mostra na região de corte, tá vendo? Essa linha e essa linha não existe no corte, a área da peça achurada é contínua, né? Aqui é uma particularidade, né, quando a gente está desenhando uma peça como essa, ou semelhante a essa, existem alguns artifícios que a gente usa em desenho técnico para a gente garantir que quando a gente for dimensionar essa peça, ou quando dá interpretação da peça, quem está interpretando a peça não caia no risco, né, não corra o risco de interpretar errada a peça, né? Olha, essa peça, o corte aqui tem um errinho nesse desenho, nesse material, mas eu não corrijo porque não é meu, pessoal, mas eu chamo a sua atenção aqui, ó. Tá marcando B, B, e aqui AB, né? Então aqui seria o correto corte BB, tá? Essa é a primeira observação. A linha de corte vem pelo centro deste furo, chega até o centro desse cubo, aí se desvia passando no centro da nervura e pelo centro desse furo. Então, isso aqui é uma peça que está com uma região oblíqua em relação a essa, né? Quando você for desenhar um corte, a gente usa esse artifício aqui, né? A gente prolonga essa linha horizontal, com o compasso com a ponta seca aqui, ó, você rebate essas distâncias nesse prolongamento, e aí sim você rebate o corte lá para a vista frontal, tá vendo? Ô professor, oi. Desculpa, uma dúvida. Não, pode voltar nesse desenho que o senhor estava mostrando aí. Eu observei aqui que o corte ele passa no centro da nervura. Mesmo com essa representação aqui, eu não faço achura nele? Não tá nem no corte AB? Porque o corte ele está passando, ó, longitudinalmente na nervura, né? Tá vendo aqui? Tá. Aí ele entra na mesma questão, como se fosse um reforço de cantoneira. Entendi. Tá, beleza. É nervura e o corte passa no sentido longitudinal, a gente não põe achura, tá vendo? Uhum. Não tem achura aqui, nem aqui, nem aqui. Agora, se o corte fosse aqui, ó, tá vendo o sentido da mãozinha aí, ó? Sim. Se tivesse um corte aqui, ó,
Aí a região que foi afetada na nervura pelo corte, por ser um corte transversal, aí ela recebe a Ashura. Aí receberia a Ashura. Perfeito, obrigado. Tem aqui nesse material tem uma animação que ajuda a entender o que aconteceu nesse corte, ó. Essa peça aqui, ó, é uma peça semelhante à anterior, mas tem uma animação para você entender, né? Se a gente fizer a projeção ortogonal fiel dessa peça, observe que essa região que é longa, ó, mas está para frente da peça aqui na vista superior, na vista frontal você veria assim, ó. Então isso é a representação em real grandeza, vamos dizer, dessa região da peça, né? Apareceria curta, mas para evitar interpretação errada, então essa região em vermelho, ela tá indicando essa região aqui, né? Lá na vista frontal. Para evitar isso, então a pessoa prolonga essa linha e aí com o compasso rebate o centro do furo e a extremidade da peça, e aí é como se tivesse girado, né, aquela porção da peça, colocando tudo alinhado, né, e aí sim ele rebate, né, esses dois pontos lá para a vista frontal, e aí na vista frontal vai ficar assim. E aí sim, em corte, né, o material que você porventura foi afetado pelo corte, que era a região de ligação com a parte que você retirou da frente para mostrar a parte interna, então você achurava, né, como aqui, ó, como foi feito aqui. Então, nesse desenho aqui foi feita essa ação que a gente acabou vendo naquela animação. Na vista frontal aqui, ó, eu estou enxergando o corte como se essa região tivesse sido alinhada com esses três furos. Então, nessa condição, se eu colocar, quando for dimensionar a peça, se eu colocar na vista frontal a distância dessa linha de centro a essa linha de centro, será o valor exato que eu tenho desse ponto a esse ponto aqui, mesmo estando inclinado em relação ao eixo anterior. Desculpa, pessoal. Todo mundo entendeu aí essa questão, pessoal? Esse artifício? Professor. Oi. Nesse desenho que o senhor fez aí, quando você coloca o compasso, a ponta seca vai no meio do diâmetro maior, né? Perfeito. A ponta seca do compasso vai ficar no centro aqui, e aí você abre o compasso até aqui, ó, no quadrante da intersecção dessa linha de centro com esse círculo, né? E aí você faz esse arco, repete essa operação em cada um desses pontos. Aí a partir desses pontos que você trouxe aqui de baixo, aí você com o seu esquadro, você rebate lá para cima as espessuras e completa o desenho colocando esse cubo na real grandeza, na questão de distância, né, desse centro a esse centro, na vista frontal. Ok, professor, obrigado. Não por isso. Joia. Então isso é corte em desvio. Tem um outro caso aqui, pessoal, que é esse aqui, ó, que faz mais ou menos a mesma coisa num corte oblíquo, né? Ó. É um corte numa peça que tem uma região inclinada, né? Ó. Então o corte vem aqui, desvia e passa no centro desse detalhe aqui desse braço, aí depois ele realinha de novo aqui e corta. Como aqui, ó, se você pensar em aumentar, né, em fazer o mesmo artifício que a gente comentou agora há pouco, você teria que achar exatamente o centro de giro para colocar o compasso, seria bem mais trabalhoso, né? E quando você mudasse aqui o comprimento, quando você rebatesse essa região que não pode ser inclinada, porque se eu mudar a direção essa vai ficar para cima aqui, né, pessoal? Vai ficar assim, né? Entende por que, ao invés dele usar a técnica anterior
ele gira assim, essa região aqui, ele gira e coloca ela de frente, então a distância que eu tenho dessa linha de centro a essa linha de centro é a distância que eu tenho daqui a aqui, ó, na inclinação. Mas ele representa essa linha aqui, feita manualmente, como se ele tivesse quebrado aqui, ó, esse pedaço, girou e alinhou com esse furo, né? E esse ele não precisou alinhar, ele rebateu direto, né? Então, essa representação aqui é uma forma de você representar esse corte em desvio, né? Que é uma particularidade numa peça oblíqua, tá? É outra particularidade só. Então, isso é o corte em desvio. Quantos cortes eu preciso fazer numa peça? Isso a gente falou na aula passada também, né, pessoal? Está aqui no texto, mas é só para a gente reforçar. Em um desenho técnico, você vai fazer quantos cortes e cada corte, quantos desvios você achar necessário para garantir a perfeita interpretação do componente, né, pessoal? Então, nesse desenho aqui, ó, você vê que foram executados 2 cortes. O corte AB está aqui mostrando para você, ó, a seta está indicando, então é desse plano para lá que foi cortado. O que está antes dessa linha em relação à linha de corte AB é retirado da frente para você mostrar o corte, a parte interna. E foi feito também esse corte, ó, de C a D, e a seta está indicando para lá, então quer dizer que dessa linha para trás foi o material que foi retirado para desenhar aqui. Você percebe que o corte AB e o corte CD dessa peça, quem fez o desenho aproveitou e colocou esses cortes nas posições padrões que a gente tem, né? Ou seja, o corte AB está na posição da vista frontal e o corte CD está na posição da vista lateral. Você pode fazer assim, mas também você pode optar, né, quando identificado o corte, principalmente quando identificado o corte, você pode optar, né, por manter os desenhos padrões aqui sem estar em corte e desenhar esses cortes em uma outra região, né, do papel, indicando, né, não deixando de identificar esses cortes. A norma permite isso também. Não é usual, tá? Mas você pode encontrar algum desenho assim aí fora, tá? Então esse é o corte de desvio e o corte total. É o que a gente comentou hoje. Existe uma outra técnica de corte que a gente chama de meio corte. É isso aqui que você está vendo. Em peças simétricas é conveniente fazer com que o plano de corte vá somente até a metade da peça. Desse modo, a vista em corte representará simultaneamente a forma externa e interna da peça. Assim como no corte total, no meio corte, tanto na parte cortada como na parte não cortada, também não se deve representar arestas invisíveis. Ou seja, tanto no corte em desvio, corte total e meio corte, uma vez que você desenhou dessa forma, você não mostra linhas tracejadas na vista em corte, né? Então, ó, vamos analisar isso aqui. Essa é uma peça redonda. Normalmente meio corte, na grande maioria das vezes, a gente faz em peça redonda, mas pode fazer em qualquer tipo de peça. Mas é mais comum você ver isso em peças redondas, né? Então aqui olha a representação do corte, pessoal. A linha de centro, a linha de corte vem até o centro da peça e aí ela sai, né? Se você observar aqui, ó, essa linha de corte, ela arrancou esse 1/4 da peça, né? Arrancou, ó, o plano veio até o centro da peça e saiu aí à direita. Essa face, ela está perfeitamente alinhada com a linha de centro, então você não vê nada, né? Você só vai ver o corte desse plano aqui, né? O meio corte, então, é isso. Então, dessa linha de centro à esquerda, eu estou enxergando o formato da peça por fora. Da linha de centro à direita, eu estou enxergando o detalhe interno dessa peça, né? Então, esse é a técnica do meio corte. Tem aqui
sua atenção que nessa folha, pessoal, não é uma peça só, são duas peças, tá? Esse desenho, essa vista frontal e essa superior é uma peça. E do lado aqui, ó, essas duas vistas, essa vista frontal e essa lateral, é outra peça. Eu tenho que enfatizar isso porque de repente pode ser que alguém pense, né, por causa da semelhança, né, tem uma certa semelhança essas duas vistas, pensar que isso é uma peça só. Não é, são duas peças. Tá claro para todo mundo? Sim, professor. Então, ó, quando você executa meio corte e o seu meio corte está na posição vertical, é convencionado, pessoal, que a parte cortada esteja à direita da linha de centro, tá? Se você não indicar a linha de corte. Agora, se você indicar a linha de corte, observe que aqui não tem indicação de linha de corte, mas foi executado um meio corte. Então a pessoa está interpretando que isso é um meio corte e veio daqui para cá, né? Tirou esse 1/4 do queijo aqui, ó. Isso quer dizer, então, que quando você desenha e não indica a linha de corte, obrigatoriamente o meio corte está à direita da linha de corte. Se o meio corte foi executado sem a indicação de linha de corte e a linha de corte, o meio corte está sendo feito na horizontal, a parte cortada deve estar abaixo da linha de centro, né? Isso é convenção. Se você indicou a linha de corte, nada. Se você indicar a linha de corte de meio corte aqui, ó, você vem aqui, ó, passa aqui no meio, sai, vem, mostra a seta aqui, você vai poder cortar para o lado de cima. Somente será obrigatório mostrar o meio corte quando horizontal abaixo da linha de centro, se você não indicar a linha de corte. Se você indicar e fez aqui em cima, a norma permite você inverter isso aqui, viu? Não tem problema nenhum, viu? Eu tenho que chamar a sua atenção que essa convenção é quando você não indica a linha de corte. Tá claro, pessoal? Ô, professor, então tanto faz a direita e abaixo, é isso? Não, é assim, ó. Vamos voltar aqui, ó. Desculpa, eu não entendi. Essa aí eu entendi, professor. Não, mas eu vou usar aqui para justificar o que foi feito anteriormente. Aqui eu tenho uma indicação de linha de corte, tá vendo? AA. Tá aqui, ó, corte AA. Tem a linha de corte e tem a identificação do corte, certo? Na próxima, ó, eu não tenho indicação de corte. Então, se você não indicar nem a linha de corte, é convencionado que obrigatoriamente você, se vertical, esteja do lado direito da linha de centro e se horizontal, abaixo da linha de centro. Se você não indicou a linha, tá vendo? Ó, não tem linha de corte aqui nem aqui. Agora eu entendi, professor. Eu entendi aí por causa do pontilhado aí, eu tô vendo de cima. Ok. Tudo bem? Tudo, professor. Obrigado. Isso é convenção, tá? E aí, ó, outra técnica de corte que a gente chama é esse corte parcial, né? Esse corte parcial, também conhecido como ruptura, é a exceção quanto às linhas tracejadas, pessoal. Em ruptura, você pode utilizar as linhas tracejadas para auxiliar a completa compreensão da peça pelo leitor, né? Então, ó, os cortes parciais ou rupturas, como também são chamados, apenas uma parte da peça é cortada, visando mostrar algum detalhe interno, né? Quando os detalhes são concentrados numa determinada parte da peça, não haverá necessidade de utilizar um corte completo, né? E assim sendo, para facilitar a execução do desenho, deve-se utilizar o corte parcial. Olha só. Nessa figura você observa, ó, aqui é a perspectiva da peça e com a ruptura imaginária, tá vendo? A peça real não tem essa abertura. Isso aqui é uma perspectiva mostrando para você o que ocorre quando se utiliza, né, se imagina uma ruptura. Então, aqui está o desenho da peça e aí, ó,
aqui está a ruptura e aqui tem os tracejados, tá vendo? É a única técnica de corte que admite a presença de tracejado na vista onde está executado o corte. Tem que ficar claro isso também, pessoal. Quando você faz um desenho em corte e desvio, corte total, meio corte, se tiver uma outra vista do desenho, né, que não seja a cortada, você pode usar o tracejado. Você não pode colocar o tracejado na vista onde está o corte, né? Tudo bem? Então, ruptura é isso. E essa linha aqui, ó, ela é feita manualmente, à mão livre, pessoal. A gente faz à mão livre. E aí, tá mostrando o detalhe interno, ó, é um furo, 2 rebaixos e um furo passante, né? Então, essa região que são essa variação de diâmetro, o autor do desenho demonstrou com uma técnica chamada ruptura, e o restante do desenho ele mostrou de forma convencional. É uma outra técnica de trabalho, né? Então isso é ruptura, né? Agora, a última que a gente vai comentar a respeito de técnica de corte, pessoal, é seção. Seção normalmente a gente utiliza para desenhar e mostrar detalhes, né, de eixos, né? Você pode usar em qualquer tipo de peça, mas normalmente a grande quantidade de seções são utilizadas em eixos, em peças redondas, né? Observa, essa perspectiva que vocês estão vendo aqui é da peça, né? E aqui é a perspectiva como se tivesse sido executadas, mostrando as seções que serão desenhadas no próximo desenho, no desenho técnico, né? Então essa região aqui, ó, uma espiga redonda, tem um facetado com uma região, né, um rebaixo plano, tem um rasgo de chaveta, né? E aí tem lá uma outra extremidade, ela é quadrada nesse eixo, né? Então esse eixo tem uma diversidade aí de geometrias, e aí para a gente detalhar essas geometrias, né, a gente tem essas duas opções, né, de mostrar as seções, né? Veja bem, nesse desenho que você está vendo aqui, ó, são duas formas diferentes de executar o mesmo desenho de eixo, né? Então, ó, aqui esse eixo mais essas 3 vistas, daqui para cima é uma opção de você mostrar seções, e aqui embaixo, ó, na horizontal, é a segunda forma de se mostrar as mesmas seções, né? Então, nessa primeira opção aqui, pessoal, eu vou até colocar aqui, ó, nessa primeira opção, essa é a primeira opção. Então, se desenhou aquele eixo, lembra? Da perspectiva anterior, ó, aquele facetado, né, o rasgo de chaveta e a região quadrada. Lembra dessa simbologia, pessoal? Aquele X em linha fina, identificando que isso são faces planas, né? Ah, professor, o rasgo de chaveta aqui no fundo também não é plano? É plano, mas ele foi fresado e a gente não convenciona mostrar, né, que o fundo do rasgo da chaveta é plano. Aonde é que o cara vai deduzir isso? Na seção. Aqui na seção está mostrando que é plano. Agora aqui é uma região plana numa região cilíndrica, né? O restante dessa região do eixo é redondo. Somente esse retângulo aqui é plano. Então o X está justificado. E aqui, ó, é uma porção, né, do eixo que é redondo, mas é quadrado. Então a face aqui, ó, é plana. Então o X também aqui está justificado. Aqui é um rasgo, né? É um rasgo que tem um fundo plano, mas ele, em volta dele todinho aqui, ó, é tudo redondo. E aí se mostra que aqui é plano na seção. A diferença, pessoal, básica entre seção e corte é que a seção mostra somente a intersecção do plano de corte com o objeto, né? Imagine, né, que
espessura da linha de corte. E é essa fatia que é a seção e você mostra aqui, ó. Nessa técnica aqui, pessoal, a seção, ela obrigatoriamente deve ser mostrada no prolongamento, né, da linha de corte, tá vendo? A linha de corte é essa. E aí a seção está perfeitamente alinhada com ela. É um prolongamento, né? A linha de centro da seção é um prolongamento da linha de corte, porque eu não identifiquei, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma letra aqui, nem aqui e nem aqui. Então, nessa técnica, a seção tem que ser posicionada exatamente alinhada com a linha de corte, ó, aqui e aqui. Então, aqui, ó, essa região do eixo, essa seção, imagina que é uma fatia com a espessura da linha de corte e mostra somente essa intersecção. É por isso que aqui está aberto, pessoal, né? Se fosse em corte, essa linha aqui estaria fechando o rasgo de chaveta, né? Porque aqui passa a ser redondo novamente, né? Mas por ser seção, é somente aonde o plano de corte gerou uma intersecção com o objeto. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é quadrado, então no prolongamento da linha eu mostro a seção. Essa é uma opção de se mostrar seções em um eixo, tá certo, pessoal? A segunda opção é essa aqui, ó, a que está embaixo. Fez-se a linha, né? Se indicou a linha de seção e se identificou, ó. Colocou aqui, ó, AA. Aqui também, ó, BB e CC. Se você fez isso, eu posso mostrar a seção A, a seção BB e a seção CC identificadas em qualquer região do papel que você está utilizando para desenhar, tá certo? Não necessariamente alinhado com o eixo. Essa seção poderia, por exemplo, estar desenhado aqui, essa poderia estar desenhada aqui, e essa poderia estar desenhada aqui em cima, por exemplo. Desde que identificada cada uma delas, ela pode se deslocar para qualquer região do papel, né? Então isso é seção, pessoal. Tem uma animação aqui que ajuda a gente a entender, né? Essa animação aqui, ó, nesse quadro à direita, você está vendo o corte, né? Esse plano aqui, ó, está interceptando a peça nessa região. Então esse plano, quando intercepta a peça nessa região, se for corte, ó, eu vou ver isso, certo? Se é corte, eu vejo isso. Se for seção, eu só vejo isso aqui, ó. Tá certo, pessoal? Olha, nessa peça, esse plano, né? Nessa peça, esse plano cortando essa peça nessa região, e eu vou mostrar como corte, eu tenho que mostrar tudo depois do plano de corte, não é isso? Então eu tenho que mostrar aonde o corte pegou, que está achurado em vermelho. Esse rasgo eu tenho que mostrar, e tenho que mostrar a parede do cilindro depois do rasgo. Esse retângulo que você está vendo aqui no corte é resultante da diferença dessa inclinação, né? Ó. O corte passou aqui, mas a inclinação continua a aumentar até esse plano, né? Da base da peça. Se em corte eu tenho que mostrar. Então ele está aqui, ó. E lá atrás está a base, né? Que é essa daqui, ó. Se é corte, eu tenho que mostrar assim. Se for seção, eu só vou mostrar a intersecção desse plano com a região onde ele cortou a peça, né? Então, é só isso aqui, ó. Aqui fica aberto, tá certo? Ó? Que é o rasgo da peça. Vou voltar a mostrar a seção. Desculpa. Não é isso que eu quero. Não. Para trás, aqui. Então, nessa animação, dá para você entender lá. Removeu a parte da peça, né? Se corte é isso aqui, se seção é o que sobrou aqui, ó, exatamente na intersecção, ó, essa intersecção aqui, ó. Ó, não tá assim muito legal, mas aqui tem um rasgo de chaveta, tá? Dá para todo mundo ver que tem um rasgo de chaveta aqui, pessoal, ó.
Pessoal, deu para entender direitinho o que é seção e o que é corte, a diferença? Creio que sim, professor. Beleza. Alguém tem dúvida, pessoal? Professor. Alô? Professor. Oi? Só uma dúvida aqui na seção. Essa parte aí do rasgo de chaveta, mesmo sendo seção, não teria que estar com a linha, não com o rasgo da forma que está? Porque tem uma parede aí, não tem? Na seção, no ponto em que foi escolhido aqui, da intersecção desse plano, é no meio da chaveta, tá vendo? Se é no meio da chaveta, a seção só mostra a intersecção do plano com a peça. E nessa região aqui, onde foi escolhida, isso aqui é aberto. Ó, então tem que aparecer aberto. Porque é a seção. Eu não vejo nada mais, nada menos do que a intersecção do plano com a peça. Não, é porque eu achei que tinha uma parede ali, mas pelo jeito não tem não. Não, entendi. Que dá a impressão aqui que dá pra ver que que é aquele rasgo de chaveta no eixo, entendeu? Mas aí pelo jeito aí é vazado esse furo aí de rasgo, né? Não, é vazado, é um rasgo então vazado. explicar, tá certo então, não entendi agora. Eu pensei que não era vazado, mas beleza. Entendi, que fosse tivesse fundo, né? Tivesse pelo menos uma capinha ali de metal ali. Mas nesse caso dessa peça não tem. Não, fechou. Agora dá pra entender, beleza. Alguma outra dúvida, pessoal? Pessoal, aqui tem, nesse desenho que eu vou mostrar para vocês agora, são 3 peças, pessoal. São 3 desenhos diferentes. Essa figura ela só está nos mostrando, né, uma das utilidades, né, de intersecção, tá? Qual a utilidade da seção, né, nesses 3 desenhos, nessas 3 peças? A seção ela está me mostrando o formato lateral da peça. Isso acaba facilitando, né, em alguns desenhos, acaba facilitando tanto a execução do desenho quanto a interpretação, né? Fica mais simples o desenho. Essa peça que você está vendo aqui embaixo, ó, essa peça é uma cantoneira, né? Como é que eu sei disso? Aqui eu estou vendo a cantoneira de frente e imagino, né, uma seção, foi feita uma seção aqui, tá vendo, desenhado em linha fina, completamente em linha fina. Essa seção está me mostrando a vista lateral, a forma lateral da peça. Então, por causa dessa seção, eu sei que essa peça é uma cantoneira, né? Então, a seção aqui ela está na função de me mostrar, né, o formato lateral da peça. Aqui em cima, nessa outra peça, quem colocou essa seção aqui, ó, a intenção é o que? Mostrar que esse retângulo aqui, na realidade, é o desenho de um eixo, né, de um tarugo, né, e de forma redonda, né, é um tarugo redondo. Se fosse quadrado, você viria uma seção quadrada. Se fosse triangular, você viria uma seção triangular. Então, a seção aqui e aqui está na função de mostrar o formato, né, da lateral, né, o formato lateral dessa peça. Eu não preciso desenhar a lateral. Aqui, ó, tá um pouco apagado, mas é uma pequena seção executada para mostrar, né, o formato transversal dessa região da peça, e isso me dá a informação que isso aqui é uma nervura, né? Esse triângulo aqui, ó, é uma nervura cujo topo é arredondado, ó, tá vendo? O topo é arredondado. Então a nervura aqui está me ajudando a interpretar o desenho sem a necessidade de eu fazer mais uma vista, né? Desenhar mais uma vista. Então é mais um recurso que a gente tem aí,
utilizando seção. Aqui tem um outro desenho, onde a pessoa utilizou a seção, né? Então isso aqui é o desenho de um volante, pessoal, né? Então tem aquele anel externo, né? Um volante de máquina, e a ligação do volante externo, né? Da porção externa do volante com o cubo são 3 braços, tá vendo? E esses 3 braços, qual é o formato desses 3 braços? A seção está me informando que o formato é redondo. Esse formato é redondo. Então, eu estou com a informação completa. A minha Ashura acaba me ajudando, né, a interpretar direitinho qual é o formato desse braço. Tem um outro desenho aqui, deixa eu ver se eu encontro esse desenho para mostrar para vocês. Esse aqui. Acho que eu tenho. Deixa eu ver se esse desenho está aberto aqui. Não está. Vou mostrar um outro desenho. Esse aqui depois a gente vai desenhar. Deixa eu ver se ele está abrindo ainda. Pessoal, acho um desenho aqui bom pra gente ver. Então a gente usa não, aqui não quero que abrir esse desenho, senão vai perder tempo. A gente usa a seção com bastante frequência num outro tipo de desenho que a gente chama desenho de montagem, né, pessoal? Eu comentei isso com vocês. Eu vou abrir aqui um desenho de montagem para você ver. É desenho de uma polia, aqui. Abriu aí, vocês estão vendo um outro desenho. Então, se você fosse desenhar essa peça, muito provavelmente você teria que mostrar, você conseguiria, a única forma de você mostrar esse formato elíptico seria com uma seção sobre esse braço, né, no desenho. E aqui, ó, essa região de ligação entre um braço e outro, no formato de viga aí, né, e você faria uma seção também aqui, mostrando o formato da viga aí. Caramba, cara, a gente fica sentado quase 2 horas, nós estamos falando quase 2 horas. Eu tô até com a perna dormente. Velho é terrível, pessoal, vocês vão chegar na minha idade, não é brincadeira não. Ô professor, o Anildo sabe o que é isso aí? O Anildo? O Anildo tem a minha idade, mais ou menos, já? Ô, louco, meu! Pouco mais. Ô, Anildo do coração. 4.9, professor, 4.9. E é um Oi, cara. Alexandre, mas você tá falando o que, Alexandre? Você também tá no grupo de risco, filho. Eu tô um pouquinho, eu tô quase no Anildo, quase. Falta pouco. 4.9. Você tá trabalhando ali. Ô Delgado, você tá trabalhando de casa porque você tá no grupo de risco, mano. A empresa te colocou pra trabalhar em casa por causa disso. Tá falando do cara? Olha, não fugindo aí do que o professor explicou agora, mas, galera, hoje eu fui fazer o exame do Covid, galera. Putz, mas já saiu o resultado? O meu amigo que trabalhou comigo deu positivo pra ele. Pô, Pra mim deu negativo. Eu acabei de chegar, professor, perdi toda sua aula, mas eu tô aqui, tô firme. ainda bem que tá Que bom que você negativo. tá bem. Ainda bem que você tá. Oh, graças a Deus, cara. A gente teve lá já 6 pessoas na equipe já confirmadas. E Putz, cara. alguns internaram. 2 internou. Saiu do internação ontem. Um deles. Ó, quem teve Covid aí, do amigo nosso, estuda com nós, é o Eliezer, do Itaú. Ele teve, mas tá de boa, tá tranquilo agora. É mesmo? Ficou em casa. Mas ele Ficou em casa. Mas ele ficou só isolado ou ele teve que ficar hospitalizado? Não, ficou em casa, professor. Ah, graças a Acho que Deus, cara. ele falou que ia vir na aula aí, que ele tava na aula, eu não sei se ele chegou a ver, eu nem vi se ele tá aí hoje. Putz, é um negócio complicado esse negócio de Covid aí, rapaz. Esse negócio de Covid aí. Ontem ele tava. E
Ele me passou uma mensagem falando negócio do desenho, tinha que entregar hoje, falei, tinha que entregar tudo. Até falei pra ele dos desenhos, tudo. Mas ele tá bem, agora já tá bem melhor. Ó, falando de tudo isso aí, gente, eu coloquei no grupo nosso aí de alunos. Todo mundo ficou perguntando do Miguel ontem. Hoje eu dei uma ligada pra ele de tarde, ele não atendeu. E eu liguei agora à noite de novo, ele não atendeu de novo, cara. Ó, só pra vocês saberem aí, ó. O Miguel, eu falei com ele acho que foi nessa semana, na aula de eletrotécnica. Ele tinha falado dos exercícios, como é que fazia e tal. Foi a última vez que ele falou comigo. Putz. Pois é, bem estranho o sumiço dele e ele não tá atendendo o telefone. Vou tentar ligar amanhã de novo, né? Porque ele também é grupo de risco, né? Então, mas o estranho, gente, é porque ele saiu do grupo do WhatsApp, né? É isso que eu estranhei, porque se tivesse acontecido alguma coisa com ele, né, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a gente ia saber, mas como ele também saiu do grupo do que a gente fez aí, o grupo de Revac do WhatsApp, podem olhar aí, ó, faz uns dias já que saiu. O Alexandre falou com ele na segunda, se eu não me engano, na terça-feira à tarde, se vocês puxarem aí nas conversas, foi o dia que ele saiu. Eu nem reparei, cara, como eu tenho o telefone de, acho que quase da sala toda aí, eu tenho o telefone e liguei pra ele. Tem que ficar em contato, torcer para não ter acontecido nada. Olha só, pessoal, aqui uma aplicação de sessão, de modo a conseguir transmitir para quem está interpretando o desenho qual é o formato daquela região da peça. Ó. Esse desenho, todo mundo está enxergando o desenho aí, de uma polia, ó, isso tem aqui a perspectiva dessa polia, é uma polia para cabo de aço, né? Então o canal aqui tem algumas particularidades, coisa e tal. E aí, ó, então você tem o anel externo, né? O anel externo aqui da peça, que é ligado ao cubo central, né? Por 4 hastes, tá vendo? 4 bracinhos. Aí qual é o formato desse bracinho? A pessoa, né, que desenhou, utilizou a técnica de seção para mostrar que o formato desses braços, né, é elíptica, né? E aqui, ó, na vista que ele escolheu em corte, que ele desenhou em corte aqui, ó, em meio corte, você percebe que ele vai variar, né? Com uma certa inclinação, uma pequena conicidade, tá vendo? Começa com 10, termina lá com 6. E por ser braço, ligação de polia, ó, mesmo o corte passando aqui no meio, né? O corte passou no meio, ele não recebe achura, tá vendo? Não recebe achura, porque é um braço, né? É uma das exceções, ó. O corte passou exatamente aqui, ó, né? Mas não recebe achura porque é braço de ligação, né? De polia. E o formato dele é uma elipse, e na lateral você tem a informação de que é cônica, né? Aqui embaixo tem um outro, ó, de uma polia também, né, tem aqui uma perspectiva aqui, ó. Essa polia, a perspectiva em corte está aqui mostrando para você, né? Então uma polia para correias V, né? 3 canais. E a parte externa é ligada ao cubo também por 4 bracinhos, né? Os bracinhos, ó, são 4 bracinhos. E aí a pessoa, para mostrar o formato dos bracinhos, ó, também utilizou a técnica da seção, ó, fez uma seçãozinha aqui, tá vendo? Tá mostrando então que esse braço tem formato elíptico. E aqui, ó, em corte, ó, ele também não leva achura e tem uma leve conicidade. Aqui a gente ainda não, depois a gente pode comentar isso, mas é uma forma de, indiretamente, né, dizer qual é a proporção, né, dessa conicidade, né, a inclinação dessa linha é 10%. É uma continha simples, depois a gente vai ver como que faz isso, se der tempo. Então isso aqui então são 2 exemplos de utilização de seção, e eu diria para você que é uma das únicas formas que a gente consegue mostrar, né, e matar a dúvida para quem está interpretando o desenho de como é o formato desses braços aqui, né?
se você não colocar essa seção, você vai ter que fazer outros cortes não muito produtivos, né, para indicar a mesma coisa, e com a seção você resolve isso. Então é só mais um exemplo para você entender então a utilização de seções. Tranquilo, pessoal? Tá sob controle aí todo mundo? Tudo tranquilo, pessoal. Ô, professor, o senhor sente falta de desenhar, né, professor? Nossa, eu gosto de desenhar, cara. Você acredita que eu tava comentando com a minha esposa? Hoje eu tava falando isso pra ela. Eu acho que... Eu brinquei com ela hoje. Eu acho que eu tô gostando dessa história de ficar em casa. Ela já não aguenta mais olhar a minha cara, né? Eu já tô casado há 31 anos, né? Você imagina, quando eu saio pro trabalho, a mulher deve soltar fogos, né? Não aguenta ver a minha cara mais. Aí eu falei pra ela, poxa, se eu me aposentar, porque já deu tempo, já passou essa história de aposentadoria pra mim, mas se eu me aposentar, o Centro Paula Souza me desliga da escola. E aí eu falei pra ela, se eu for desligado da escola, o que eu vou fazer? Ela falou, não aguento você aqui não, você não aguenta ficar parado. Porque eu gosto de desenhar, cara, eu gosto. E espero que vocês, com o tempo, quando dominarem completamente isso, vocês vão perceber que quando você estiver conversando com alguém sobre qualquer coisa, você vai pegar um pedaço de papel e vai começar a desenhar. Se já não estão fazendo isso. Tenho plena convicção disso, pessoal. Com certeza. Vocês já não estão fazendo isso, não? Quando vai comentar alguma coisa com algum cliente, já não está pegando o papel e executando desenho técnico? Já faz tempo, professor. Você com certeza. Mas eu digo os outros pessoas. Fazer o desenho não, professor, mas eu consulto bastante, né? Porque eu trabalho com venda de peças. E então eu praticamente o dia inteiro consultando vista explodida e analisando desenho técnico. Mas executar mesmo é que na minha atividade não tem a necessidade, mas eu analiso bastante. Desenho não, né, professor? Mas de 1999, quando eu fiz o primeiro curso no Senai, a gente faz os esboços, rasbiscos, né? Das peças que a gente precisa. Isso aí a gente é acostumado já a fazer. Então, isso vicia, cara. Vicia. Né? Mas eu não acho ruim, não. Eu acho que é uma ferramenta de trabalho para aquelas pessoas que vão continuar no ramo aí e vão exercer algum cargo em engenharia para desenvolvimento de equipamento, alguma coisa do gênero, vai usar isso o resto da vida. Esse é um... E usa mesmo, né, professor? E usa mesmo, porque mesmo a gente tendo as novidades aí, que é fotografia, vídeo, se a gente não fizer um desenho, quem está vendo a fotografia e o vídeo não tem noção de como é a peça que nós estamos vendo ali. Não, mesmo com o advento dos programas de computador para modelar a peça, mesmo com isso, o desenho técnico em si, que a gente chama de uma outra definição que o pessoal usa, é que eles chamam de desenho de engenharia, né? O pessoal fala desenho de engenharia. Esse desenho, ele sempre tem que ser gerado. A pessoa ele modela ali a peça, tudo. E aí ele é obrigado, né? Ele é obrigado a fazer o desenho de engenharia, porque o desenho de engenharia é onde a pessoa consegue enxergar, né? Todas as dimensões, e se porventura faltou alguma dimensão, é ali que ele vai encontrar também, né? Em fotografia não tem escala, né? Então a pessoa não confia. Em filmagem, muito menos, né? Não tem como parar uma filmagem e o cara, caramba, quanto é que tem ali?
E no desenho técnico, se corretamente executado, a pessoa tem plena confiança, vai ali, coloca a escala, mede e ele encontra o que ele está procurando, o que porventura tenha faltado como informação, né? Então, desenho técnico vai sempre existir. É uma ferramenta que vai permanecer aí por bastante tempo aí conosco. Bom, agora, qual a minha ideia? A minha ideia agora é executar, então, um desenho, né? Eu vou colocar um desenho com AutoCAD aqui na tela, para a gente desenhar, então, um componente em corte em desvio, né? E qual vai ser o componente que eu vou desenhar? É o desenho 2, ó. Esse desenho aqui, ó. Opa, não é esse desenho que eu vou fazer em corte, né? Como é que eu posso aproveitar? Eu tenho esse desenho já feito em AutoCAD, que foi... Eu gerei esse PDF pelo AutoCAD. Talvez seja interessante eu só completar esse desenho. Já são 9h10, né? É isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Tem um outro lá, professor, que o senhor já fez, né? Aquele outro, eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês que aqui eu acho que é até melhor do que... Deixa eu ver se está aqui. Esse aqui, tenha paciência, meu computador é um pouquinho lento aqui. Eu tenho outro computador, mas a minha filha está usando, sabe? E aí eu tô numa fase complicada. É aquela fase onde eu tenho informações num computador e o restante em outro. E aí dá uma bagunça danada. Então eu prefiro usar esse velho aqui, que se eu precisar de alguma coisa eu sei onde está. No outro ainda tá em fase de transferência. Aqui, exercício 12. Esse. Professor. Oi. Eu tenho os dois acessos ao Teams, computador e celular. Mas eu creio que estava acontecendo, que nem aconteceu com o Miguel, não sei se alguém possa ter também esse problema, de ter só o celular. E pelo celular, eu não estou conseguindo entrar naquela situação lá que o senhor falou lá das notas e para ver também se tem algum material devolvido. Puxa, é diferente. Eu nunca usei o celular com esse programa. Mas você o celular é bem diferente. Você não é o primeiro a comentar que é diferente em celular, é bem diferente do celular para. Mas aí que eu acho estranho porque você então não enxerga o canal geral, você enxerga no celular? Entra no geral, mas não aparece as notas. Aparece lá aquelas bandeirinhas, arquivo, postagem? Não aparece não. E pelo celular, se você... Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar em alguma coisa no geral. Aparece arquivos, aí aparece mais. Aí quando eu clico em mais, ele aparece classe notebook e atribuições. Atribuições é para eu ver os exercícios que você põe só. Caramba! Classe notebook é a anotação que eu faço. Entendi. O meu caso também é esse, eu só utilizo o celular. Bom, aí o Anildo já não vai conseguir entrar naquela parte. A gente precisa analisar uma forma de estranho. Deve haver alguma chance de ver isso, mesmo pelo celular. Verdadeiramente, desde o começo da aula tentando entrar pelo celular e não consegui. Aquela bandeira de postagens, tarefas, então não aparece no celular. Aparece postagem, aparece arquivos, mas não aparece o nota. Notas não aparece. Não.
Caramba, você viu aqui quando eu coloquei para vocês aqui a minha tela, aparece ali notas. Não, aparece, no computador eu consegui entrar. Ah, tá. No celular é que não aparece. Fica esquisito. Então, aqui é a primeira peça então do exercício 12. Já está em corte, tá vendo, pessoal? Já está em corte total. Ó. Eu fiz um corte aqui, ó. O ar atravessou a peça completamente num plano só, né? A ideia agora é eu posso desenhar. Eu vou desenhar desde o princípio essa peça aqui, ó. Eu vou desenhar no AutoCAD essa peça desde o princípio. Então, para desenhar desde o princípio, eu acredito que horas são agora 9h16. Não sei se é vantagem desenhar desde o princípio, mas eu vou fazer. Vou fazer um código. Vou fazer assim, peraí. Vamos colocar a tela do AutoCAD para vocês enxergarem. Ó, essa aqui é a tela do meu AutoCAD. Esse AutoCAD que você está vendo aqui, ó, ele é uma versão estudantil, né, baixada aí através do e-mail da FATEC. Tá vendo aqui? Esse aqui é o meu e-mail da FATEC e a Autodesk cedeu a licença desse AutoCAD aí por, acho que é um ano e pouco. A versão que eu tenho aqui é o 2018. Funciona bem. A diferença de um AutoCAD para o outro é muito pequena, né? E aí, ó, esse foi o desenho que eu fiz para gerar desse cara aqui. Eu gerei o PDF para vocês poderem comparar o desenho, né, com... Ele deu uma travadinha, é isso mesmo. Porque esse Microsoft Teams, ele é um programa pesado, ele rouba um monte de memória da gente. Desse meu computadorzinho velho, ele fica patinando, né? Eu vou fechar aqui alguns arquivos para tentar melhorar isso, pessoal. Vou fechar esse cara aqui também, acho que não preciso disso. Se precisar, eu abro novamente. Esse aqui eu vou diminuir, esse aqui eu vou fechar. Estou fechando alguns arquivos só para tentar não deixar esse programa uma carroça e a gente não conseguir mexer. Ó, já vai melhorar um pouco. Então esse desenho aqui foi o desenho que eu fiz aqui para poder dele gerar o PDF, né? Caramba, meu, que coisa, hein? Travou de novo. Deixa eu fechar mais coisa aqui. Será que vai rodar? Acho que roda. Tá fechando aqui mais umas bodeguinhas. De modo a gente conseguir tocar o barco. Deixa eu ver esse cara aqui. Vou fechar, porque esse aqui não nos interessa. Esse aqui o quê? Não, fecha. Vamos voltar lá para o AutoCAD. Joia, vamos ver se ele fica menos truculento. Mas travou mesmo, hein? Que coisa, véio. Não tá querendo acordo. Vamos ver aqui se eu consigo sair e voltar.
mais de um aberto? Será possível isso? Não, não é não. Bom. Deixa eu só melhorar a aparência das linhas aqui, pessoal, para vocês poderem enxergar. Vamos ver se o tracejado apareceu para vocês aí, deixa eu ver. Ainda está muito pequeno, peraí. Melhorou a aparência, agora dá para enxergar os tracejados aí, né? Então esse desenho aqui eu fiz usando todo aquele conhecimento com as mesmas técnicas que a gente usa com o material esquadro, régua, escala, apesar que em AutoCAD a gente não usa escala, pessoal, mas se fosse usar, a gente utiliza alguns recursos do AutoCAD que ajusta a escala, né? Mas o desenho aqui, em AutoCAD a gente desenha no valor real da peça, né? Então a gente não reduz nem aumenta a imagem. O desenho é real. Mas essa então, em amarelo, são as linhas de contorno, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa visualização para vocês. Deixa eu ver se eu mudei aqui. Então, o amarelo, o visual, né, de tipo de linha na tela do AutoCAD, a gente utiliza as cores, né, não as espessuras, né. Tem aqui linha de contorno. Vou mudar um pouquinho mais aqui, vou mexer nessa linha de contorno. Deixar um pouquinho mais espessa só para vocês visualizarem, tá bom? Aí, pronto. Camadas aqui. Esse contorno, pode. Esse contorno tá 0,5. Ok. Eu tentei mudar aqui a visualização só para dar um contraste maior, né? Não sei se 0,5. Em AutoCAD eu trabalho com isso desligado, que eu não gosto, mas tem gente que gosta. Observe, o amarelo são as linhas de contorno, a azul gaúcho, né, são os tracejados, e o vermelho é a linha de centro. E as dimensões estão em verde, né? As cores você determina, tá, pessoal? Isso aqui é do gosto de cada um ou da empresa. Tá? Então, ó, você liga e desliga a espessura na hora que você quiser. A minha intenção foi só mostrar para você o que é contorno, o que é tracejado e linha de centro. Né? Para eu desenhar, eu costumo tirar da frente dimensões, né? Então, o desenho da peça é essa. Qual a ideia? A ideia agora é eu desenhar um corte em desvio. Então, eu vou desenhar, a primeira coisa que a gente faz se fosse desenhar um corte em desvio, eu vou fazer um corte em desvio indicando aqui, ó, vou indicar esse corte partindo uma linha de corte daqui, ó, vou vir próximo desse rasgo e aí eu vou, opa, alguma coisa me enchendo o saco aqui, vai até melhorar, venho até o centro desse rasgo aqui, ó. Essa é a ideia. Aí eu vou vir, ó, até o centro desse oblongo, vou sair fora da peça, ó, e vou indicar então uma linha de corte aqui, ó, uma seta aqui, ó. Então, essa linha magenta que você está vendo aqui é o meu corte, é o corte que eu pretendo fazer nessa vista aqui, tá certo, pessoal? Essa é a ideia. Já que o meu corte está sendo feito nessa região aqui, ó, indicado por essa linha, olha o que vai acontecer na minha vista frontal. Eu posso, né? A norma permite eu
continuar com essa vista e eu indicar aqui, né, com letras o meu corte e fazer o corte em qualquer outra região do papel, tá? A norma permite. Mas por conveniência eu vou utilizar o que já está desenhado aqui, e aí essa vista que você está vendo aqui como convencional, com as linhas de contorno, tracejada e de centro, elas vão se transformar numa vista em corte, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, o meu corte vem aqui, passa nessa região, então nessa região, ó, o meu material vai ser rompido, né? E essa da linha de corte para trás, eu tiro da frente e mostro só da linha de corte para frente, né? Então, ó, essa linha aqui, ó, essa linha aqui que era tracejada, né? Ela vai passar a ser de contorno, né? Então, essa que era tracejada vai continuar de contorno. Então, ó, essa linha aqui, ó, eu vou colocar aqui numa cor diferente. Eu sei o que está acontecendo. Então, ó, eu vou criar uma linha de construção só para você entender da onde é que essa linha veio, tá? Ó, então, ó, essa linha azul está indicando, né, da onde eu rebati essas linhas que estão se tornando linhas de contorno, né? Essa linha aqui, pessoal, essa linha aqui, ó, ela era a que estava representando esse canto aqui, ó, tá certo? Então essa linha, ela estava representando esse canto da peça, deste lado, né? Então essa linha aqui, ó, representava isso aqui. Mas como essa linha agora, ela está atrás da linha de corte, e no corte a gente mostra só dessa linha para frente, então ela desaparece, né? Ela some daqui, ela some daqui. Essa linha de centro permanece? Permanece. Por quê? Porque é o eixo dessa região redonda e dessa parte externa aqui coincidiu o eixo. Então essa linha continua. Vamos continuar o corte. Nessa região aqui, inclinado, continua. Aí, ó, entrou nesse rebaixo aqui, né? Se entrou nesse rebaixo, até a linha de centro, ó, até essa linha de centro. Então, essa linha tracejada, dessa linha de centro à esquerda, vai se transformar em linha de contorno, né? Aí tem um macete aqui, vamos ver se está aqui ainda. Aqui. Vou dividir essa linha aqui, ó, em duas, e aí eu vou transformar metade dela em linha de contorno, e essa aqui passou a ser linha de contorno. E por consequência, esse oblongo aqui, ó, ele está na frente da peça, né? Ele está aqui. Nessa região do corte, essa metade do oblongo não aparece. Então eu tenho que apagar ela daqui, ó. Então, ó, esse pedaço aqui do oblongo, ele vai desaparecer, né? Essa linha de centro também, né? Porque ela está aqui na frente, e o meu corte foi até o fundo, né? Foi até esse fundo. Aí depois, ó, esse corte saiu fora da peça e foi para lá. Essa linha aqui está sobrando. E aí, agora, ó, dessa linha de centro para cá, é a peça vista por fora. Dessa linha de centro até aqui fora, é a peça em corte. Essa linha que você está vendo de contorno, para de repente alguém que não... Oh, da onde veio essa linha? Essa linha aqui, ó, ela veio daqui, ó. A linha azul está mostrando o início de partida e saída, tá certo? Esse tracejado que você está vendo aqui, ó, ele vem desse cantinho aqui, ó, do oblongo. Por que não aparece, eu não tenho essa linha azul do lado de cá? Porque em corte o oblongo está atrás, né? Nessa região ele está atrás da linha de corte. A gente está mostrando dessa linha para frente, né? Olha a seta. Então ele desaparece. Agora eu vou tirar essas linhas azuis aqui
que não nos interessa e vamos agora colocar a Ashura, pessoal. A Ashura vai entrar na região que era do material que foi imaginariamente cortado, né? Então, ó, eu tenho que assurar esse pequeno retângulo aqui à direita. Ele está pensando um pouco aqui, ó. Vamos ver. Esse ele não vai travar, não travou não. Ó, esse retângulo aqui tem que ser assurado e essa região aqui eu preciso prolongar essa linha no AutoCAD, eu preciso prolongar essa linha só para determinar uma região, tá, pessoal? Deixa eu só tirar essa ajuda aqui e fazer. Vamos lá. Ashura em AutoCAD, ó, vou colocar que essa peça é feita de material fundido, tá? E vamos aumentar essa escala. Vou colocar aqui. Será 10. E aí agora eu vou escolher aqui a região. Tudo bem, cara? Não vou chorar aí não, fica tranquilo. Ó, essa região e essa região. Então, ó, agora aqui, ó, isso é um corte composto, tá vendo? Ó, venho com plano, desvio por cento do rasgo, vou até a metade da peça, saio fora da peça e mostro. Então, dessa linha de centro à direita, eu estou vendo a peça por fora, então não tem corte nenhum. A partir da linha de centro, entrou a linha de corte, fez esse desvio, tá vendo, pessoal? Teve esse desvio, mas não existe linha nenhuma na área achurada mostrando esse desvio. Ela é limpa, né? É uma área normal. E aí eu saí aqui, né? Então isso é um corte em desvio. Se agora, para completar, ficar direitinho, vamos colocar aqui de volta as dimensões. Tá aqui as dimensões. E aí aqui a gente pode aproveitar, né, para, como eu, né, achurei antes de colocar as dimensões, percebam que as dimensões que estão nas áreas achuradas, elas estão transpassadas pela achura, né? Não tem problema, em AutoCAD eu posso apagar a achura e fazer de novo. Depende de como é que está a configuração, é meio chato de mexer. Mas eu vou achurar novamente, você vai perceber que ele vai contornar o meu texto, tá vendo? Ele interrompeu. Aqui é configuração, é questão de eu mexer na configuração. Ele não considerou a cota como texto, mas isso se eu configurar direitinho, ele vai fazer exatamente como ele fez no texto. Ele interrompe a achura e coloca lá o texto intacto. Ele faz a mesma coisa em dimensão, tá? É questão de mexer em configuração. Essa medida 240, ela está flutuando aqui, mas em desenho técnico eu tenho condições também de como eu posso dimensionar ou manter essa dimensão aqui, né? Eu pura e simplesmente tiro essa seta e essa linha de cota e deixo essa linha transpassar a linha de centro. E isso, em norma, a pessoa vai entender que esse cara tem a largura de 240 quando ele consultar a base aqui, o tracejado, né? E a cota, tá? Para fazer isso em AutoCAD, a gente tem que vir aqui, ó. Propriedades aqui, aí eu clico na cota. Só preciso descobrir aqui quem é a primeira seta. É aqui mesmo, essa. E linha de dimensão, então é a primeira mesmo. Vou desligar aqui, ó. Linha de cota, linha de dimensão e extensão. Extension line, cadê ela aqui? Aqui. Line 1, line extension line aqui, line extension line aqui. Off. Joia. Então também é válido, ó, tá vendo? Com esse tipo de cota a gente usa também no desenho manual. O cara saberá, né? Ele interpreta que
por essa linha de centro, esse rasgo é simétrico com a largura de 240, tá? Agora na Ashura, essa Ashura eu posso mexer aqui. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Se eu lembrar. Aqui. A Ashura está na posição correta. Só preciso lembrar onde é que eu mexo para ele considerar dimensões como ilhas, né? Esse aqui. Aqui não. Depois eu dou uma olhadinha, preciso lembrar, pessoal. Mas em AutoCAD, se você, como eu não estou lembrando mais como é que eu faço a Ashura contornar, eu posso colocar essa dimensão aqui fora para não ter conflito. É mais simples. Depois eu vou dar uma olhada como a gente faz isso. O texto aqui, ó, a Ashura contornou como deve ser, né? E aí então em corte e desvio, agora para ficar completamente correto, né? Falta só a gente colocar a indicação do corte, né, pessoal? A indicação do corte. Deixa eu só encurtar essa linha aqui um pouquinho. E essa aqui ao contrário. Colocar então a identificação do corte. Aqui. Vou colocar uma letra A aqui. Aumentar a altura desse cara. Tá aí. Opa, 10, não 110. Mas tá bom. Não, 10 não tá bom ainda não. Era que eu gosto. 20. Aumenta mais um pouquinho. Tá dando umas travadinhas que o meu computador é velhinho, pessoal. Mas vamos lá. Então, se eu escrever essa letra A aqui, eu posso escrevê-la aqui também. Né? E aí aqui, ó, normalmente a gente acaba indicando o corte na parte inferior aqui, ó. Vou colocar aqui próximo aqui. Vou alterar o texto aqui.
mais tranquilo. Então, se eu fosse desenhar em corte em desvio essa peça, um corte em desvio poderia ser esse. Professor, eu não vou fazer aqui assim. Tudo bem, pode passar direto. Eu fiz assim para evidenciar a parte externa aqui e não ter que fazer uma outra vista só para mostrar o formato do oblongo, né? Então, eu garanto aqui então que eu estou mostrando todos os detalhes da peça. Seria mais ou menos assim que a gente desenharia, né, essa peça na prancheta ou corte, né, partindo de um desenho já existente, tá certo, pessoal? A intenção principal é deixar você aí, ou deixar você ambientado, né? Vou tirar esse cara daqui só porque eu não estou gostando dele aqui. Porque não quero só o texto. Esse cara para cá. Professor. Oi. Essa vista superior aí, achei meio confuso onde estava esse 100 aí. Esse 100 e esse 110 milímetros. Eu achei que era o corte, era maior lá em cima, então vou ter que refazer o meu desenho aqui. Você fala a posição desse aqui, né? Isso aqui, ó. A posição desse rasgo no topo da peça, né? Exatamente, pelo PDF. Pelo desenho dava a impressão que estava centrado, né? Eu achei estranho, sei. Aí eu tinha colocado outra cota, ó. Tem que refazer então. No desenho do PDF, a imagem, né, o desenho do PDF está fora da escala aqui, da medida que está constando lá. Dá a impressão, dá a impressão que eu vou mostrar para você o PDF. Eu tenho isso aqui, ó. Dá para ver aqui. Aí eu fui somar as medidas, não estava batendo, eu até mostrei para os meninos aqui, foi alguma coisa estranha. Na realidade tá a imagem aqui, ó, dá para ver aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Esse quadrado aqui nesse desenho, ele tá fora de escala em relação às dimensões que são dadas. Aqui foi dado 11 e 10, né? Isso aí deixou uma confusão E aí, igual esse 23 aí, ó, esse 23 também... Esse 23 aqui também, né? Em perspectiva, a gente tem pego nesses materiais que a gente pega na internet para colocar para vocês, que nem sempre a gente desenha para pedir para vocês desenharem. A gente aproveita muita coisa que a gente vê na internet. Mas aí eu vou refazer aqui, eu vou fazer essa correção então. A minha ideia na próxima aula é fazer o desenho de um eixo, as seções do eixo, usando o AutoCAD, mas desde o princípio, né? E aí a gente deixa um desenho para vocês fazerem, para vocês terem dúvidas e a gente tentar ajudar. Para fazer vocês também desenharem e não ficar só ouvindo eu falar 3 horas aí que ninguém aguenta, né? A minha intenção de mostrar aqui no AutoCAD foi fazer com que vocês entendam, né, mais ou menos como é que se executaria o corte também aí nos seus papéis. Ou seja, se eu tivesse aí com esquadro, né, no papel, e eu fosse desenhar um corte, essas linhas em azul que eu desenho aqui no AutoCAD tá descrevendo para você a trajetória dos pontos, né? Tá vendo? O comprimento. Apesar de estar no AutoCAD, pessoal, olha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz lá no papel, né? A gente traça uma linha 45 graus, né? Ô, professor, travou a sua tela aí. Tá travada? Desculpa. Eu tô pensando que vocês estão vendo o AutoCAD. Vamos ver se eu consigo colocar lá novamente para vocês.
Professor, só uma questão. Pois é. Esse desenho aí, eu retirei lá do trabalho e vou mandar de novo. Só que assim, você mostrou para nós aí 3 vistas. Isso. Só que pelo tamanho dele, no papel A4, a gente não consegue fazer as 3 vistas. Consegue, você sabe por que eu acho que consegue? Porque eu vou mostrar para você. No AutoCAD aqui, Eu não sei porque a gente passa deitado. Eu fiz deitado. Tem que ser. Tá aqui, O ó. meu também eu fiz deitado. Ó, tá Mas eu vendo errei aqui, ó? Você tá vendo a minha tela? Tô vendo. Essa região que você tá vendo em preto aqui, ó. Na proporção do desenho, é um formato A4. E aí, então, é um papel deitado. Certo. A paisagem. Né? Se eu quiser fazer esse desenho com essas 3 vistas no papel retrato, que né? Em pé, não é isso? Vertical é retrato, né? Sim, não consegue. Aí ele não vai caber. Ele tem que ser assim. Entendi. Bom, eu aprendi lá a resgatar quando a gente faz errado e vou mandar de novo. Aqui, ó, só para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, para aquelas pessoas que ainda estão em dúvida, caramba, no AutoCAD eu vou usar o que eu aprendi em desenho técnico? Usa. Primeiro, o que você está aprendendo em desenho técnico é executar o desenho manualmente, esse desenho manualmente. O AutoCAD só te oferece algumas ferramentas mais práticas e mais rápidas para você fazer as mesmas coisas. Essas linhas que você está vendo em azul aqui, ó, supostamente seriam aquelas linhas de construção que a gente faz lá com os esquadros, tá certo? Então, ó, a vista frontal está perfeitamente alinhada com a vista superior e a lateral eu desenho muitas vezes utilizando aquele princípio que a gente usa, né? Ó, eu traço essa linha aqui, ó, a 45 graus do ponto extremo, né, inferior direito da frontal, que coincida com a face da superior, né? Então eu desenho aqui, ó, e aí, ó, quando eu vou criar ou rebater alguma dimensão que eu preciso na lateral, ó, por exemplo, a posição desse cara aqui, ó, se você vir aqui, ó, mesmo sendo um AutoCAD, ó, F8, ó, eu faço essa linha e depois faço essa linha aqui, ó. Eu apanhei um pouco para fazer isso aí, professor. Mas eu acho que agora já me viro. Você entendeu? Então eu consigo no AutoCAD usar exatamente os conceitos que você aprendeu lá a gente está aprendendo em desenho técnico, ó. Faço uma linha para cá e depois, ó, dessa intersecção lá para cima. Então eu consigo daqui rebater medida para cá e daqui para cá e daqui para cá também, ó, a profundidade, da onde eu trago a profundidade, ó. Trago daqui, ó. Então é por isso, pessoal, só reforçando o que a gente bateu o papo no início da aula, é por isso que as 3 vistas em um desenho técnico tem que seguir a sequência que você está vendo aqui, ou seja, frontal, superior e lateral, né? E a distância entre elas também tem que ser iguais, para você conseguir usar esse artifício aqui, né? De uma forma mais ágil, você consegue desenhar. Por exemplo, agora, se eu quiser saber rebater a profundidade aqui, ó, desse rasgo, eu faço uma linha daqui a aqui e daqui para cá, ó, tá lá. Então eu consigo, ó, a lateral, a largura da peça, eu posso traçar para assim que nem a gente faz, né? Eu fazia lá na lousa. A gente faz a mesma coisa aqui, ó, lá. Então esse corte aí na lateral esquerda, do lado esquerdo dele, eu achei que ele era traspassado, ele tem fundo, né, professor? Tem, aqui, ó, ele mostra para você, ele indica para você profundidade 5. Ah, tá. Exatamente que nem eu escrevi aqui, né, 5, mas esse 5 por ser centímetro, aí eu desenhei com 50, escrevi aqui profundidade 50 milímetros, né, e aqui está desenhado com 50.
gente está usando todos os conhecimentos que você adquiriu em desenho técnico aí na sua vida, né? Ou na nossa disciplina lá no primeiro semestre. AutoCAD, a grande vantagem do AutoCAD que você vai ver quando você estiver no segundo semestre é que no AutoCAD você só não consegue corrigir um círculo para um retângulo, mas o resto tudo é passível de correção, tá certo? A gente corrige, a gente desenhou, a gente não perde, a gente corrige. Pessoal, por hoje eu vou encerrar então a nossa reunião hoje, porque eu acredito que está todo mundo bastante cansado, inclusive eu, de tanto falar. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente tratou hoje? Professor, eu ia fazer um pedido para o senhor. Não esquece de deixar essas aulas para nós gravadas, disponibilizar. Essa função de disponibilizar a gravação não sou eu que faço, é o próprio programa. Agora, já me falaram que fica disponível por um tempo determinado. Se não me falha a memória, alguém disse para mim que fica no máximo 7